Olá! Aqui quem fala é Beri Adams, uma das editoras responsáveis da revista Educação Ambiental em Ação, e com muita alegria estou de volta com mais um podcast que tem o objetivo de promover algumas reflexões sobre as nossas ações, como elas interferem no meio ambiente e qual é a maneira que nós temos para melhorar estas ações de forma que possamos minimizar os impactos que causamos ao meio ambiente. Nos episódios anteriores, falei sucintamente sobre alguns aspectos da educação ambiental propriamente dita e apresentei algumas reflexões para que pudéssemos pensar mais sobre os reflexos da educação ambiental no dia a dia. A partir deste episódio, falarei sobre a importância da alimentação, seus reflexos sobre o meio ambiente e abordarei algumas ideias de como este tema pode ser desenvolvido em diferentes espaços, em casa, nas escolas e outras instituições. Então, vamos lá. Mesmo sabendo o que muitas pesquisas indicam, que comemos cada vez pior, continuamos a nos alimentar de forma comprometedora, colocando em risco não só a nossa saúde, mas também a saúde do planeta. E por que comer mal é tão bom? Porque o ato de comer, ele está mais associado aos aspectos sensoriais e culturais do que os aspectos nutricionais e planetários. A indústria alimentícia, assim como tudo o que gira em torno da alimentação urbana e prática, descobriu há muito tempo que muitas pessoas se alimentam por prazer, pelo sabor e pela aparência. Por isto, este setor vem investindo cada vez mais em receitas super apetitosas, utilizando sabores artificiais, coloridas, utilizando corantes artificiais, cheirosas, utilizando essências artificiais e duráveis, utilizando diversos tipos de conservante. E se esses alimentos não estão prontos para irem direto do pacote para a nossa boca, são produtos muito fáceis de fazer, rápidos e que vêm empacotados nas mais chamativas e sofisticadas embalagens que nem a terra consegue digerir. Os resíduos que a terra consegue decompor são todos bem-vindos e servem, sim, para nutrir o solo. Todos os outros, não. A atitude mais inteligente da nossa parte seria, então, selecionar com maior cuidado e critério aquilo que colocamos dentro da boca, pensando no que este alimento nos beneficia e se ele agride ou não, em sua forma de produção e resíduos de embalagens, o meio ambiente. É lamentável que a gente não aprenda a lidar de forma correta com a nossa alimentação desde bem pequenos. O trabalho educacional sistematizado, aliado à educação ambiental, auxiliaria sobremaneira a promover essas mudanças necessárias nos atuais hábitos alimentares. Mas apenas trazer este assunto à tona pode já ser um incentivo para atrair o interesse de mais pessoas. E sim, existem muitos projetos de educação formal e não formal sendo desenvolvidos com esta temática, porém, na maioria, são pontuais e sem uma sequência. Um permacultor que é gerente de projetos do Instituto Pindorama levanta questões bem interessantes para enriquecer esta reflexão. Diz ele: reflita profundamente. O que estou comendo?
Que sistema estou financiando com as minhas escolhas? Como o meu alimento é produzido? Quem produziu o meu alimento? Qual o impacto da minha dieta na saúde do meu corpo e do meio ambiente? As nossas respostas para essas questões indicam, sem dúvida, como anda a qualidade da nossa alimentação, bem como o quanto estamos impactando o ambiente com os nossos hábitos alimentares. E por que nos alimentamos desta maneira? Simplesmente porque somos induzidos a isso por diversas formas e razões. Ao invés de comermos para viver, vivemos para comer. Todos querem comer bem. Mas o que é comer bem? Para nós, comer bem é uma coisa. Para o meio ambiente e para o nosso próprio corpo é outra. E aí reside um paradoxo. Alguns autores da área da nutrição apontam que nas últimas décadas foi possível observar mudanças nos hábitos alimentares em diversos países, o que reflete a complexidade dos modelos de consumo e dos fatores que os determinam. Tais mudanças afetam a qualidade dos alimentos produzidos e industrializados. Na tentativa de adequar a alimentação ao ritmo acelerado do dia a dia, as escolhas e os hábitos de consumo passaram a apontar para alimentos mais condizentes com um novo estilo de vida, fazendo com que fossem incorporados hábitos rápidos e práticos. Porém, toda esta praticidade anda cobrando um preço muito alto para o ambiente e, consequentemente, para a saúde de todos nós e de todos os seres vivos. Mudar hábitos alimentares em um cenário cada vez mais artificializado e prático não é uma tarefa fácil. Porém, os benefícios de uma alimentação mais saudável e sustentável são muitos e posso citar alguns deles. Primeiro, nosso organismo evidencia um maior equilíbrio. Segundo, não necessitaremos de muitos medicamentos, uma vez que uma alimentação mais saudável promove saúde. Terceiro, nós nos sentimos mais bem dispostos. O quarto, evitamos o sobrepeso. O quinto, colaboramos com o meio ambiente. E, por último, percebemos com mais clareza a nossa profunda relação com o meio ambiente e nos sentimos mais integrados a ele. Uma vida mais conectada com o todo favorece a plenitude, e para buscar a plenitude, precisamos estar atentos às mudanças que devem se manifestar nas nossas vidas. Encontrei informações e dicas bem valiosas no site do Mundo Verde para ter uma dieta sustentável. Diminua o consumo da carne. A criação dos bovinos é um dos maiores responsáveis pelo efeito estufa, principalmente pela grande liberação de metano nos gases dos animais. Além disso, a produção de carne vermelha demanda uma quantidade enorme de água. Para produzir 1 quilo de carne vermelha são necessários, no mínimo, 200 litros de água potável. Outro ponto que estas dicas do Mundo Verde destaca é que evidências a respeito das vantagens dos alimentos vegetais na redução do risco das doenças crônicas têm sido estabelecidas nos últimos anos. A cada dia percebe-se
um aumento no número de indivíduos que evitam os alimentos de origem animal, influenciados por fatores como saúde, preocupação ecológica, ética e religião. Outro ponto: as dietas vegetarianas são caracterizadas pelo alto conteúdo de hortaliças, frutas, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, sementes e óleos vegetais, o que vai ao encontro das evidências epidemiológicas que demonstram que o consumo desses alimentos reduz o risco de diversas doenças degenerativas. Outro ponto: prefira os alimentos da safra e produzidos em sua região. Além de economizar combustível com transporte, você incentiva o crescimento da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade. Priorize os alimentos frescos aos industrializados ou congelados. Os alimentos industrializados ou comida congelada, além de mais caros, consomem mais energia para serem produzidos, além de gerarem, claro, mais lixo, pois todos são embalados. Próximo: se for inevitável o uso de alimentos embalados, então prefira as embalagens de vidro. As embalagens de vidro podem ser reutilizadas para acondicionar alimentos preparados em casa, além do que alimentos embalados em plástico são contaminados por bisfenol A, a substância relacionada ao surgimento de doenças como o câncer. Na hora da sua compra, use sacolas retornáveis. Devemos pensar não só na forma como os alimentos são produzidos, mas também devemos ser responsáveis na hora de adquiri-los. O uso de ecobags diminui o impacto ambiental, pois diminui o uso do plástico, a extração de recursos e a geração de lixo. Próximo: escolha os alimentos orgânicos, aqueles que são cultivados sem uso de agrotóxicos, fertilizantes ou pesticidas, em harmonia com o meio ambiente e valorizando o homem do campo. Próximo: elabore o cardápio da semana e adquira os produtos frescos, de acordo com este planejamento. Desta forma, diminuímos o desperdício dos alimentos. As frutas e verduras estragam muito mais facilmente, então, sabendo que será usado no cardápio e comprado a quantidade correta, estamos, claro, evitando o desperdício. E a 10ª e última dica: seja criativo na elaboração de receitas. Aproveite os alimentos integralmente. Use as folhas, use os talos dos vegetais em sopas, em suflês. As sementes da abóbora podem ser torradas e usadas como aperitivo. As sementes de melão, de melancia, batidas no suco e assim por diante. Tomo a liberdade de incluir mais uma dica para finalizar, que é a de que pesquisemos mais sobre alimentação saudável, sobre alimentação orgânica, sobre alimentação ayurveda e que experimentemos alimentos que nunca provamos. Isso vai nos enriquecer por dentro e por fora. Sem dúvida, a vida ficará bem melhor. Mudar não é fácil. Mas depois de assimiladas as primeiras mudanças, a transformação é contínua e é impressionante. E precisamos também estarmos sempre dispostos a aprender. E para finalizar, claro, trago um texto reflexivo para um momento de relaxamento. O texto que eu apresento a seguir, ele faz parte de uma coletânea de textos budistas.
a xícara de chá. O professor chegou à casa do mestre e se apresentou gabando-se de todos os títulos e diplomas que adquiriu ao longo dos seus longos anos de estudo. Em seguida, o professor contou-lhe o motivo da visita, que era aprender todos os segredos da sabedoria. Em vez de lhe dar explicações, o mestre convidou-o a sentar-se e serviu-lhe uma xícara de chá. Quando a xícara encheu, o velho sábio, aparentemente distraído, continuou derramando a infusão, de modo que o líquido derramou sobre a mesa. O professor não pôde deixar de gritar: a xícara está cheia, não cabe mais chá dentro, alertou. O mestre pousou o bule e afirmou: você é como uma xícara. Chegou cheio até a borda das opiniões e dos preconceitos. A menos que seu copo esteja vazio, você não conseguirá aprender nada. Espero que tenham tido uma ótima reflexão. Muito obrigada. E não esquece de passar lá no revistaea.org para conhecer mais o trabalho dessa equipe que acredita no poder da mudança a partir de pequenas ações do dia a dia. Grande abraço e até o próximo podcast da revista Educação Ambiental em Ação.